Oi, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do Encontro de Leitores e hoje eu trouxe para vocês um top 5 bem especial. Livros com famílias fortes. Vamos lá? Hoje o nosso top 5 veio inspirado na minha última leitura, A Casa dos Espíritos, e fiquei pensando, enquanto conversava com vocês sobre esta leitura, quantos livros a gente encontra na literatura que trazem famílias fortes, famílias que nos inspiram, famílias cheias de problemas, cheias de temáticas complexas, e aí eles têm que parar tudo e se resolver. Essa família é muito unida. Ou talvez não. E aí eu trouxe para vocês os 5 livros que eu li que mais me chamaram a atenção com essa temática. Livros com famílias que eu participei, me tornei quase uma integrante da família e que quero muito que vocês conheçam também. Vou começar esse top 5 apresentando a minha favorita de todas, aliás, eu me arrisco a dizer que este é o meu livro preferido dentre todos os livros que já li, que é A Família Buendia. Já ouviu esse nome? A Família Buendia faz parte do clássico 100 Anos de Solidão. A minha versão é a versão em espanhol, em homenagem aos 50 anos da obra, livro do Gabriel Garcia Marques, o nosso grande Gabo, e publicado aqui no Brasil pela editora Record. 100 Anos de Solidão vai apresentar pra gente uma sociedade fictícia que é a cidade de Macondo. Nessa cidade de Macondo, os primeiros a chegar nessa cidade são os Buendia, a família Buendia. E a partir do momento que eles se instalam na cidade de Macondo, muita coisa começa a acontecer e nós vamos acompanhar bem de pertinho a vida destes personagens. Personagens estes marcantes que vão ficar para sempre aí no seu coração. Nessa família nós começamos a acompanhar tudo que vai acontecer com eles, com José Arcádio Buendia e a Úrsula, que é a sua esposa, a grande matriarca da família. E nós vamos percebendo que a história gira toda em torno da vida da Úrsula e do José Arcádio e todos os filhos que eles têm a partir daí. Eles vão tendo aí filhos, os filhos vão tendo filhos, e nós vamos acompanhando essas gerações todas da família Buendia. O mais interessante desse livro é que os personagens eles vão carregando os mesmos nomes dos pais. Então eles fazem umas misturas muito confusas ali entre eles para nomear os filhos e chega uma hora que você não sabe mais qual geração da família Buendia você está lendo. Mas temos aí a figura da Úrsula, essa figura central, essa matriarca bem tradicionalíssima ali, que vai nos ajudando a entender em qual momento da família nós estamos. A grande maioria dos livros vem com uma árvore genealógica no começo, para que você possa acompanhar quem é quem na família Buendia. Eu acredito que na edição da Record também aparece essa informação. Mas a primeira vez que eu comecei a ler este romance, eu não comecei a ler no espanhol não, eu comecei a ler no português, em uma edição da Folha de São Paulo, uma edição pequenininha, especial daquelas, e não tinha, gente, essa informação aqui da ordem dos Buendia. Então confesso que peguei um papelzinho e fui anotando para eu saber em qual eu estava lendo. Mas o que eu tenho a dizer sobre esse livro é que ele é fantástico do começo ao final. Primeiro porque a gente adentra os conflitos dessa família, entendendo um pouco mais como eles se organizam, entendendo um pouco mais dos conflitos que surgem ali entre os irmãos, entre os filhos e o pai, essa figura da mãe ali de uma forma muito potente, muito poderosa dentro dessa família, como os netos chegam. Só que o livro é recheado de elementos surrealistas, elementos que não estão no nosso cotidiano. Então, ao mesmo tempo que o Gabriel Garcia Marques traz uma história carregada de realidade, ele também traz esses elementos surreais para nos encantar e nos tirar do chão completamente. Essa história, ela é tão fantástica, mas tão fantástica, que o final foi um dos finais mais impressionantes que eu já li dentro dos livros de literatura. Eu não posso falar muito sobre ele, mas só tenho a dizer que as pessoas que ainda não se aventuraram em 100 Anos de Solidão, façam isso o quanto antes. Vocês não irão se arrepender.
Apesar de que este é um livro que ou você ama demais ou você odeia. Eu já vi muitas pessoas falando muito mal desse livro. E aí dá vontade de virar e falar, leia de novo que você não leu direito, meu filho. E muita gente falando bem desse livro. Eu só tenho elogios a fazer. Eu gosto muito de livros que trazem essas famílias onde eu posso me inspirar nos conflitos, onde eu posso até ressignificar algumas coisas da minha própria história. Então, a Família Buendia é perfeita para você começar a se aventurar em famílias complexas. Em segundo lugar dessa lista, eu trouxe também um livro nacional e que delícia trazer isso para vocês. Um livro nosso e que está aí, ó, arrebatando vários prêmios ao longo dos últimos tempos e que eu li este ano e já favoritei, que é o Nacional Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Em Torto Arado, nós vamos acompanhar esta família aqui aos olhos das duas irmãs Bibiana e Belonísia. E elas vão narrando pra gente todos os conflitos de uma família brasileira que vive ali no Nordeste do Brasil e que dentro de suas vivências, trabalhando e morando em uma fazenda, eles começam a realizar algumas análises a respeito da sua própria história, da sua própria vida. É um livro lindíssimo, extremamente poético e sensível, que vai nos colocar diretamente em conflitos que acontecem no nosso país por questões de terra, de direitos, de pessoas que muitas vezes trabalham e não têm o seu direito garantido, não têm o seu sustento garantido. Dependem muito ali daquele senhor que coordena a fazenda, do dono das terras. Isso vai acontecer de maneira muito potente aqui neste romance no Torto Arado. É um livro que, além de trazer toda essa temática de problematização com relação aos negros no Brasil, com relação a essas pessoas que trabalham para os senhores, né, das terras, além disso tudo, né, essa briga pelos seus direitos, pelo seu lugar de origem, temos também e acompanhamos muito de perto essa família, que tem essas duas filhas ali como ponto central, mas que tem personagens muito fantásticos, como a mãe desta família, como o pai desta família, fala sobre religiosidade, fala sobre cultura brasileira, fala sobre vencer crenças, fala sobre vencer preconceitos, um livro que todo brasileiro precisa ler. Não dá para falar assim, vou deixar para depois. É uma leitura muito fluida e rápida e que a gente precisa prestigiar este autor brasileiro, que é o Itamar Vieira Júnior. Ainda falando de livros nacionais, em terceiro lugar desse top 5, eu indico para vocês o já consagradíssimo também livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. Nessa história a gente vai acompanhar a vida conturbada e a relação conturbada entre os irmãos gêmeos Yakub e Omar. Essa família, ela é uma família que vive na Amazônia, então no norte do nosso país, que traz muita cultura do Líbano, né? Então eles têm ali uma origem no Líbano, vêm para o Brasil, tanto que um dos gêmeos em um momento vai para o Líbano e fica vivendo lá uma época, e nós vamos acompanhando a trajetória desses dois irmãos, a relação conturbada, como eu disse, entre eles, a relação conturbada também com o pai, e o quanto a mãe, a matriarca dessa família, faz de tudo para poder mantê-los em harmonia, para poder mantê-los juntos. Nessa história também a gente vai ter muitas figuras importantes, como a Domingas, que é uma pessoa e uma personagem bastante interessante e que vocês vão entender um pouquinho sobre ela também. E além disso tudo, a gente acompanha essa história do ponto de vista de um narrador, que a escolha não poderia ter sido melhor pelo Milton Ratum. E a gente só vai descobrindo quem é este narrador ao longo da narrativa, mais do meio aí pro final. E a surpresa é certa. Um livro bem fininho, mas que também tem uma escrita fluida, não dá vontade de parar de ler. É aquele tipo de livro que termina e você quer continuar sabendo o que está acontecendo com os personagens desta família. Então ali junto com Torto Arado, super indico a leitura deste livro aqui, Dois Irmãos, do Milton Ratum. Prestigiemos, minha gente, a literatura brasileira. E a próxima dica fica para um clássico que me fez chorar muito ao final dele. Estou falando do belíssimo Mulherzinhas. Em Mulherzinha nós vamos acompanhar as meninas Marte e a senhora Marte, que é a família ali
que permeia toda essa narrativa. Existem outros personagens muito importantes e marcantes também, mas como estamos falando sobre famílias fortes, não poderia não falar sobre a família March. Aqui nós vamos acompanhar bem de pertinho a vida dessas irmãs e todos os conflitos que elas vivenciam dentro de uma sociedade extremamente tradicional. Esse livro já foi bastante discutido pela questão do papel que ele coloca a mulher na sociedade, mas nós temos que entender a época em que ele foi escrito. E eu não acho que ele seja muito permissivo não com essa visão ali de uma sociedade muito patriarcal, porque ele traz pra mim uma das personagens mais incríveis que eu já li de toda a literatura, que é a Jo March. A Jo é aquele tipo de personagem que dá vontade de você sentar pra tomar um café e se tornar melhor amiga. Ela com certeza rompe todos os padrões que são pré-estabelecidos para as mulheres dentro da época dela e se transforma em uma dessas personagens marcantes que a gente quer continuar conhecendo e continuar amiga por muito tempo. Mulherzinhas é um clássico e só por aí a gente já entende qual é o papel dele dentro da literatura. Essa família é uma família extraordinária. Nós vamos conhecendo um pouquinho mais da Meg, da Beth, da Amy, que são as irmãs March. Vamos entendendo também qual é o papel da senhora March em tudo isso e do pai das meninas, que aparece de forma esporádica na história e só lendo para vocês poderem entender por que isso acontece. Um livro inesquecível, um romance que todo mundo precisa ler e que se tornou um dos meus favoritos também, quero inclusive relê-lo. E para finalizar, a minha leitura mais recente dentre esses livros que apresentei para vocês, que é A Casa dos Espíritos. Em A Casa dos Espíritos nós vamos acompanhar as angústias, as brigas, os conflitos entre 3 gerações da família Trueba. Essa família também vive em uma sociedade fictícia, assim como em Macondo, e aqui nessa sociedade nós vamos acompanhando essas 3 gerações de personagens que são muito fortes. Nós vamos ter a Clara, que é uma personagem marcante, que é ela que é a inspiradora para o título do livro. Teremos também aí a figura controversa de Esteban Trueba, que apesar de amar a sua mulher, tem bastante dificuldade de sair e dissociar daquele lado muito machista, extremamente potente de que eu comando a casa, de que eu sou o superior. Nessa história, assim como lá em Torto Arado, nós também vamos ter muito essa questão da discussão da terra, então do dono da terra e das pessoas que vivem ali nesse espaço, e muita coisa vai acontecer dentre essas gerações aí. Da filha da Clara e do Esteban, que se apaixona por um dos personagens que mais incomodam o Esteban nessa história toda, a neta dele e muitas outras coisas que vão acontecendo por aqui também, que eu não vou ficar me estendendo para não dar spoiler nenhum a vocês. Mas a família Trueba também é uma experiência de leitura fantástica e A Casa dos Espíritos é um livro que, apesar de ter me decepcionado em certo ponto por não estar tão relacionado assim com o título, ele é um daqueles livros que precisamos ler e que, para conhecer famílias fortes, não tem como fugir deste livro aqui. E aí, gostaram das minhas escolhas desse top 5 de hoje de famílias fortes? Lembrou de algum outro livro que tenha uma família forte e que eu não citei aqui? Coloca nos comentários que eu vou adorar conhecer esse livro. Vou adorar ler também, porque conheço muitos outros, óbvio, mas tive que selecionar só 5. Espero que vocês tenham gostado. Me comentem também se vocês já leram alguns destes livros que eu indiquei. Adoro saber se vocês também já passearam e deram uma boa xeretada, bisbilhotada na vida e nos conflitos destas famílias fortes que trouxe aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, tchau!